Boa tarde, meus amores, tudo bem? Então vamos falar, sobre o Sol e o Gnomon, que está na página 117, tá? Ao observar a luz atravessando os galhos e as folhas das árvores, é possível perceber que a parte da luz não atravessa essas partes da planta, formando sombras. Tá vendo? As sombras se formam quando a luz encontra objetos opacos, ou seja, objetos que não permitem a passagem da luz. Com isso, forma-se uma região na qual não há incidência direta de luz. A posição e o tamanho das sombras variam ao longo do dia. Isso ocorre devido ao movimento aparente do Sol no céu. Essas características permitiram, ao ser humano registrar a passagem do tempo utilizando, por exemplo, os relógios do Sol. Então aqui tem um relógio do Sol, localizado lá em Espírito Santo. Tá vendo? Aqui é um relógio do Sol. A estrutura central que possibilita a projeção da sombra no relógio do Sol é chamada de gnomon. Essa parte aqui, ó, vai indicar a posição da sombra do Sol, tá? Os povos indígenas Tupi-Guarani utilizavam um instrumento semelhante ao relógio do Sol, chamado de Kuaraci-Rangaba. Esse instrumento era constituído de uma haste vertical fixada em uma superfície horizontal. Com base na posição da sombra, os indígenas determinavam os pontos cardeais e o período do dia. O relógio do Sol pode nos ajudar a compreender a passagem do tempo por meio do movimento aparente do Sol no céu. Pensando nisso, a professora de ciências de Amanda sugeriu à turma a montagem de um gnomon para a construção de um relógio do Sol. Veja a seguir. Vamos fixar o cabo de vassoura em uma lata aqui no centro do pátio da escola, de modo que ele receba luz solar diretamente. A cada hora, a professora pediu a uma dupla de alunos que fossem ao pátio. Amanda e Arthur, por favor, vão ao pátio e façam um traço no local da sombra do cabo de vassoura. Número 1. A que horas a professora pediu que Amanda e Arthur fossem ao pátio? Pinte o quadro com a resposta correta. Então, olhando aí, de acordo com o relógio, tá vendo que tem um relógio aqui em cima, ó. Que horas que tá marcando, Então, 8 horas da noite, Não é, porque tá o sol, Então não é a noite. 11 horas da manhã ou às 8 horas da manhã. Então é às 8 horas da manhã. Olha onde tá o cabo, tá vendo a sombra? E olha aqui em relação ao relógio. Então, 8 horas da manhã. No dia seguinte, Amanda, seus colegas e a professora retornaram ao pátio para observar o relógio do Sol. Agora vocês vão formar as mesmas duplas e escrever as horas na frente de cada marcação feita ontem. A sombra está sobre a marcação feita por Amanda e Arthur. São 8 horas da manhã. No outro dia, eles retornaram ao pátio da escola. Que horas são agora? O que os alunos devem responder à professora? Pinte o quadro com a resposta correta. Então, de acordo com a sombra, que horas é agora? Então, são 9 horas da manhã, tá? Como você pode perceber, o Sol aparentemente se movimenta no céu ao longo do período do dia. Mas afinal, o que se deve a esse movimento aparente? A Terra e outros 7 planetas giram ao redor de uma estrela, o Sol. Juntos, esses astros fazem parte do Sistema Solar. Veja abaixo. Então aqui nós temos o Sistema Solar, o Sol e os planetas. Além de girar ao redor do Sol, os planetas giram ao redor de um eixo imaginário, realizando o movimento de rotação. Então a Terra, por exemplo, leva aproximadamente 24 horas para dar uma volta completa ao redor de seu eixo. Tá? Então o movimento de rotação ele dura 24 horas. Na parte da Terra que não recebe luz solar diretamente é noite, tá vendo? E na parte da Terra que recebe incidência direta da luz solar é dia.
O movimento de rotação da Terra é responsável pela ocorrência dos dias e das noites e está relacionado ao movimento aparente do Sol no céu durante o período do dia. Além do movimento de rotação, a Terra e os demais planetas do Sistema Solar giram em torno do Sol, realizando movimentos de translação. Esse movimento é responsável, por exemplo, por determinar a contagem dos anos. Tá? Então a representação aqui, né, tem uma representação do movimento de translação da Terra. Este esquema representa a posição da Terra em quatro momentos ao longo do seu movimento completo de translação. Tá? Então, para realizar uma volta completa ao redor do Sol, a Terra leva aproximadamente 365 dias. Tá? Então, o movimento de rotação é a Terra gira em volta, né, do eixo dela mesmo, né? Então, tem uma duração de 24 horas, tá? E o movimento de translação, a Terra gira em torno do Sol, tá? E esse movimento dura aproximadamente 365 dias, né, que dá origem aos anos. Atividade. Na cena abaixo, a projeção da sombra de uma criança está na posição incorreta. Tenha calma, analise a situação apresentada, reflita sobre ela, organize as informações e então formule sua resposta. Mais importante do que a rapidez em responder são a clareza e a certeza de sua resposta, tá? Então vamos lá. Letra A. Contorne o nome da criança cuja sombra está projetada na posição incorreta. Tá? Então vocês vão contornar a sombra, né, da criança que está incorreta, com a posição incorreta. Então vocês vão contornar o nome do Gustavo, tá? A sombra dele está na posição incorreta. Letra B. Qual é a fonte de luz que projetou a sombra das crianças? Então a fonte de luz é o Sol. Número 2. Observe a imagem a seguir. Letra A. Escreva V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. A sombra do gnomo muda de posição ao longo do período do dia. Verdadeiro ou falso? Do gnomon, né? A sombra do gnomon varia de tamanho ao longo do período do dia. O movimento aparente do Sol no céu durante o período do dia ocorre por causa do movimento de translação da Terra. Então, é o movimento de translação que dá origem aos dias e às noites. Letra B. Agora reescreva as afirmativas falsas, corrigindo-as, tá? Então, aqui aqui você marcar falsa, você vai colocar ela, você vai transformar em verdadeira, tá? Número 3. Leia o trecho do poema abaixo e complete a parte que está faltando. Então, a dança dos movimentos da Terra. O meu nome é Terra, eu gosto de girar em volta de mim mesma para me apreciar. Eu danço o dia inteiro e não me canso, não. E esse movimento chamam... Então, qual é o movimento? O nome do movimento, né? Vai ser translação ou rotação, né? Que a Terra gira em torno dela mesma. Marque um X nas afirmativas. Nas afirmações que indicam como podemos perceber esse movimento em nosso dia a dia. Então, pela ocorrência das estações do ano, pelo surgimento do Sol na direção oeste, pelo movimento aparente do Sol no céu, pelo movimento aparente dos astros no céu à noite, pela ocorrência dos dias e das noites, diariamente pelo pôr do Sol na direção leste. Então, são 3 que vocês vão marcar, tá? Os movimentos da Terra em torno do Sol e em torno do seu próprio eixo são ciclos que se repetem e nos ajudam a marcar a passagem do tempo. Escreva a letra do movimento da primeira coluna a que se refere cada um dos textos da segunda coluna. Então, você vai colocar A para rotação e B para translação, tá? De acordo com cada movimento. Número 5. A professora de Letícia fez a seguinte afirmação: quando é dia no Brasil, em países do continente asiático, como o Japão, é noite. Para verificar essa afirmação, Letícia colocou um globo terrestre sobre uma mesa, apagou a luz da sala e apontou uma lanterna acesa para o local onde o Brasil está posicionado. Letra A. Marque um X na localização do Brasil na imagem acima, tá? Então, você vai marcar um xizinho aonde que ela botou a luz, tá?
Letra B, o que a lanterna acesa representa? Vai representar o Sol. Letra C, o que o globo terrestre representa? Né? Então, o globo terrestre ele representa o planeta Terra. Letra D, o que a parte do globo terrestre não iluminada diretamente pela lanterna representa? E a parte iluminada? Então, vamos lá. Então, a parte do globo não iluminada, né, representa a parte do planeta em que é noite. E a parte, né, iluminada representa a parte do planeta que é dia. Letra E, Letícia pediu a um colega que girasse lentamente o globo terrestre, no sentido anti-horário. Quando o colega de Letícia girou o globo terrestre, realizou um movimento que pode ser associado ao movimento de rotação da Terra ou movimento de translação da Terra. Qual é o movimento que a Terra gira em torno dela mesma, tá? Então, beijinhos.